Bom dia, Felipe. E aí, professor, bom dia. Tudo bem? Bom dia, doutora Helena. Tudo bem? Bom dia, Fernando. Tudo em paz. Eu queria era desse cafezinho aí. Virtual, né?
Bom dia, pessoal. Hoje é com bastante alegria a gente vai discutir um tema que é trombocitemia essencial, um tema que muitas vezes é relegado a segundo plano, mas que no dia a dia é muito frequente, né? Inclusive na necessidade do diagnóstico diferencial. Então, acho que é fundamental para nós, também para os clínicos, né? Para todo mundo que atende paciente, independente de qualquer área, vai se deparar com a trombocitose e muitas vezes não sabe a origem disso. Então, é muito importante. Então, eu pedi ao Felipe Cunha, que é o nosso residente do primeiro ano de hematologia e hemoterapia, para fazer a apresentação. Felipe, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Como o Dr. Fernando falou, sou o Felipe, né? Sou agente de hematologia aqui do HU. Vou fazer a apresentação hoje sobre trombocitemia essencial. A apresentação é baseada principalmente nesse artigo, né, do Jornal Britânico, Trombocitemia Essencial, uma abordagem contemporânea com as novas drogas no horizonte, artigo publicado esse ano. Introduzindo, a trombocitemia essencial é uma desordem clonal de células troncos hematopoéticas. Ela é uma das neoplasias mieloproliferativas clássicas, né, com Filadélfia negativa, e elas caracterizam principalmente por uma trombocitose persistente. As principais manifestações são manifestações trombóticas, né, mas também com manifestações hemorrágicas associadas. A patogênese dessa condição é relacionada à ativação da via JAK-STAT, essa ativação mediada por algumas alterações moleculares clássicas, né, principalmente JAK2 e calreticulina, mas também o papel da MPL. Essa patogênese é associada tanto à mutação de JAK2 como à mutação da MPL tem uma relação maior com o receptor da trombopoetina, né, ele forma um complexo com esses receptores, e essa mutação gera uma ativação desses receptores, tanto uma hiperativação independente, como também uma maior sensibilidade à citocinas. A calreticulina, por ser uma proteína reticuloplasmática, acaba que não é tão bem esclarecido como seria essa ativação, né, e indução de proliferação celular. Porém, provavelmente também essa proteína mutada vai ter uma relação com o receptor da trombopoetina e gerar, assim, a proliferação celular. Como está descrito, né, a principal mutação é a DJAK2, né, até 60% dos pacientes vão apresentar, seguidos pela da carreticulina com até 30% e 5% com a MPF. O restante desses pacientes, né, os 10% restantes, são ditos como triplo negativos. E é sabido hoje que outras mutações também são associadas à gênese dessa doença, né? Mutações que a gente conhece, né, de outras neoplasias mieloides, não só nesses pacientes que são negativos, mas também podem se apresentar de forma concomitante às outras alterações que eu citei. Mas a gente pode ver mutações que a gente vê de outras doenças, né? Mutação TP53, FGF3B1, que a gente já tem familiaridade. Como ela se apresenta, né? De forma geral, a incidência entre os 50 e 70 anos de idade, porém, tem-se visto uma incidência maior em pacientes mais jovens, né? Então, até 15% dos pacientes diagnosticados com trombocitemia essencial têm até 40 anos, tem um certo predomínio feminino. E dentre as neoplasias mieloproliferativas, ela é uma das que tem, a que tem um curso mais benigno, né? A gente pode falar assim, ela tem uma mediana de sobrevida maior, chega a ter 14, 20 anos, em progressão de doença. Como o Dr. Fernando citou na introdução, a maior parte dos casos vão ser diagnosticados a partir de um achado incidental de plaquetose. Então, o paciente vai fazer um exame de rotina e tem uma plaquetose, né, acima de 450 mil, mas também pode se apresentar com sintomas microvasculares. Então, desde cefaleia, turbação visual, tontura, até parestesias, inclusive com apresentação com eritromelalgia relacionada à trombocitose. No exame físico, a gente vai poder observar em alguns pacientes, né, diz que tem até 10% dos pacientes têm uma esplenomegalia discreta. É importante a questão da quantificação dessa esplenomegalia, né, até dos principais diagnósticos diferenciais ser com a mielofibrose e pré-fibrose. Em geral, até 5 centímetros. Passando disso, provavelmente não vai ser só da trombocitemia essencial. A principal morbidade relacionada
como eu falei, a trombocitemia essencial são os eventos trombóticos, né, principalmente os arteriais, são os mais comuns, né, e os mais graves relacionados a essa doença, mas também ela pode ser associada à trombose venosa, inclusive é uma das causas que a gente investiga com trombose venosa de sítio atípico, né, então trombose de repórter, de vein do sistema como um todo, a gente acaba, é uma das investigações que a gente vai ter. Também pode se apresentar com sangramento, né, principalmente oral, nasal e trato gastrointestinal, principalmente no contexto da plaquetose intensa, né, então acima de 1 milhão vão ter dificuldade de agregação plaquetária, né, e também pode se manifestar com um convulebrante quírico, mas é menos comum do que, são menos comuns, né, que os eventos trombóticos. Também uma das principais preocupações relacionadas à trombocitemia essencial é a progressão de doença, né? Então, a trombocitemia essencial também é associada com progressão para a mielofibrose. Então, nos primeiros 10 anos, varia entre 1 e 5%, mais ou menos, né? E até em 15 anos, pode chegar até 15% dos pacientes vão ter uma progressão para a mielofibrose. Também é descrita a progressão para a LMA, apesar de ser menos comum, mais ou menos metade desse percentual que eu descrevi, né? Então, de 1 a 2,5% na primeira década de doença, podem chegar até 8% na segunda década de doença. Aqui eu trouxe um fluxograma que ele coloca no Williams, até para comentar essa questão que o Dr. Fernando falou, sobre a importância do diagnóstico diferencial. Sempre que a gente se deparar com um paciente com trombocitose, né, isolada, com mais de 450 mil plaquetas, a primeira questão que a gente vai ter que excluir são as trombocitemias secundárias, né, então distúrbios não clonais. A causa mais comum desses distúrbios é a deficiência de ferro. Então, sempre esses pacientes vão ter que ter uma avaliação de perfil do ferro para a gente poder excluir essa causa. Além disso, processos inflamatórios como um todo, né? Então, desde doenças autoimunes até processos pós-cirúrgicos podem ser relacionados a também a trombocitose e até o próprio estado pós-esplenomegalia. Também é descrito como síndrome paraneoplásica de outras neoplasias, né? Então, neoplasias até de tumores sólidos poderiam causar nesse sentido. Então, no fluxograma do Willis, né, ele bota para a gente sempre avaliar o perfil do ferro, além da história clínica, né, para a gente pesquisar essas questões de condições inflamatórias e pedir os marcadores de inflamação. Ele divide o fluxograma no seguinte, né? Então, se a gente identifica uma deficiência de ferro, a gente vai tratar essa deficiência de ferro e posteriormente repetir, né, descontagem plaquetária para ver se normaliza. Da mesma forma, se a gente identificar um processo inflamatório, a gente vai tentar corrigir esse processo inflamatório para poder depois voltar à investigação, caso não tenha normalizado. Seguindo no fluxograma, né, aí sim, entrando na investigação de uma trombocitemia primária, né, a gente vai fazer a testagem molecular. Todo paciente que tem esse contexto de investigação de neoplasia proliferativa tem que ser dosado BCRBR, né? Mesmo que não seja a apresentação mais comum, pode ser a neoplasia proliferativa mais comum, né? Então a gente tem que escolher a NMC, além de fazer a testagem com os outros marcadores. É descrito que você pode fazer isso de forma sequencial, como o JAK2 é o mais comum, a gente pode primeiro pedir o JAK2, né? E depois avaliar a solicitação dos outros de acordo com a disponibilidade. E aqui eu trago, dentro dos critérios diagnósticos, da trombocitema essencial, até para a gente entender os próximos passos também de investigação, né? Não vão ser só as alterações moleculares que a gente vai pesquisar. Então, só para revisar, né, os critérios diagnósticos da trombocitemia essencial, né, envolvem 4 critérios maiores e 2 menores. Se você tiver todos os critérios maiores, não precisa dos critérios menores. Se você tiver só os 3 primeiros critérios maiores, você vai ter que ter um dos outros critérios menores. Então, a gente vê que, primariamente, né, a trombocitose é necessária para o diagnóstico, né, a trombocitose persistente. A persistência é descrita como pelo menos 3 meses. As alterações de avaliação medular que eu vou comentar no slide seguinte, né, além da necessidade de não preencher critérios para outras neoplasias mieloproliferativas. Até por isso a importância, né, da gente usar o BCRBL, né, e fazer a avaliação clínica relacionada e tem uma das alterações moleculares. Como foi descrito, né, tem 10% dos pacientes que são triplo negativos, então a gente pode ter o diagnóstico da trombocitemia essencial sem esse critério descrito e descreve nos critérios menores justamente aquela questão que a gente falou, né, outro
marcador clonal. Então, se a gente tiver a avaliação daqueles outros genes, né, a gente pode identificar um deles que possa ser relacionado à trombocitopenia essencial e dar o diagnóstico dessa forma, além da exclusão da trombocitose reativa também como critério menor. Aqui, como eu trouxe, no segundo critério, né, do trombocitopenia essencial, ele fala sobre o achado da biópsia de medula do paciente trombocitopenia essencial, né, e traz nesse artigo do American Journal desse ano também a diferenciação com a mielofibrose pré-fibrótica. Acaba que eles podem ter apresentações clínicas bem similares, mas um ponto importante para a gente diferenciar vai ser essa morfologia. Então, na trombocitopenia essencial, a gente tem um aumento dos megacariócitos, né? São megacariócitos tanto aumentados em número como em tamanho, mas acaba que o núcleo não vai ter atipias como na mielofibrose pré-fibrótica. Ele pode ser hiperlobulado na trombocitopenia essencial, mas não vai ter a cromatina mais bem definida, né? Então, na mielofibrose pré-fibrótica, acaba que vão ter mais atipias relacionadas ao megacariócito, né? O núcleo do megacariócito. Além de também na mielofibrose pré-fibrótica ele formar clusters de megacariócitos. A gente vê que eles são mais juntos um do outro, né? Diferente da trombocitopenia essencial, que vai ser mais separado, né? A gente pode falar dessa forma. Outras avaliações que a gente pode ter, né, para diferenciar da mielofibrose pré-fibrótica são achados clínicos, né? Então, na mielofibrose pré-fibrótica, geralmente a gente vai ter anemia, né, descrita, vão ter alterações do esfregaço periférico, né, com a presença de células vermelhas nucleadas, né, então reação leucórica baixa, a presença de dacriócitos, a gente pode encontrar, né, dacriócitos nesse sangue periférico, além de, em geral, ter um SDH aumentado nesses pacientes. Também fala, né, isso não é um critério definidor, né, existe trombocitopenia essencial também, que tem um burden de variação alérgica maior, mas em geral ele fala que na mielofibrose seria maior, né, de que 20%. Seria outro achado que a gente poderia encontrar. Então, depois que a gente define o diagnóstico, né, faz a avaliação de trombocitose persistente, faz a avaliação do achado medular, né, com proliferação de megacariócitos, com megacariócitos hiperlobulados, né, aumentados em tamanho, mas sem atipias importantes relacionadas. Tem um achado, a gente descarta outras neoplasias proliferativas e tem os achados moleculares, ou então os critérios menores. O primeiro passo desses pacientes diagnosticados vai ser a estratificação de risco. Classicamente, a estratificação de risco é visando o risco de eventos trombóticos desses pacientes, né? Então, a nossa terapia vai ser principalmente relacionada a reduzir os eventos trombóticos. Então, dessa forma, a estratificação também seria nesse sentido. Os critérios inicialmente utilizados seriam a idade e a história de trombose. Posteriormente, foi associado à questão da plaquetose acima de 1,5 milhão, também como contexto de indicado tratamento, mas de forma geral, nos critérios de estratificação de risco mais antigos, ele usa sempre a idade acima de 60 anos e a história de trombose para definir. Foi feita revisão desses critérios, certo? Então, uma associação, o IPSET fez essa revisão dos critérios, inicialmente associando, também trazendo a discussão da importância da gente avaliar os fatores de risco cardiovasculares e a presença de mutação da JAK2 como fator de risco para os eventos trombóticos. E acabou dividindo inicialmente em 3 grupos, né? Anteriormente eram só 2, né? O baixo e alto risco. Posteriormente foi para baixo, intermediário e alto risco. E na última revisão dividiu em quatro grupos de risco, né? Então, muito baixo, baixo, intermediário e alto. Muito baixo seriam os pacientes que têm menos de 60 anos, não têm o JAK2 mutado e não têm história de trombose. Os pacientes de baixo risco seriam os pacientes que têm esse mesmo perfil de ser menos de 60 anos e não ter eventos trombóticos, porém têm o JAK2 mutado. Já os pacientes com risco intermediário seriam aqueles pacientes acima de 60 anos, sem o JAK2 mutado, né, e sem eventos trombóticos. No alto risco, né, combinando dois fatores, né, então acima de 60 anos com a mutação do JAK2, ou a presença isolada de história de trombose já caracterizaria esses pacientes como alto risco. Apesar de ter falado sobre os fatores de risco cardiovasculares, né, que ele descreve principalmente em relação a diabetes, hipertensão e tabagismo, ele não descreve como um critério para
mudar o risco do paciente. Ele vai entrar lá mais na frente quando eu falar de estratégias terapêuticas. Quando eu for falar sobre a terapia, eu vou falar sobre isso. A gente vê que nessa tabela que o artigo colocou, ele faz a comparação desses grupos de risco ao percentual de eventos trombóticos, né, desse paciente. Então, a gente vê que ele pode variar até 0,4% nos pacientes muito baixos, até 4,2%. Ele faz aqui uma comparação tanto da coorte original que gerou os grupos de risco, né, também como o registro espanhol, que é um dos autores, a maioria dos autores são de lá. E aí a gente vê que nos pacientes com, com o risco até intermediário, a gente não vê uma diferença muito grande em relação a esse percentual de eventos trombóticos. A gente vê realmente tem uma diferença maior quando o paciente tem um alto risco definido, né? Tanto pelo critério clássico, né? Que seria a idade acima de 60 anos com o evento trombótico e associado a esse aumento, a idade acima de 60 anos do JAK2. No artigo, ele traz uma discussão sobre uma possível limitação, né, desses estratificadores de risco, né, principalmente por eles serem focados, como eu falei, não, no risco de eventos trombóticos. Ele não comenta esse risco relacionado ao risco de progressão, né, para mielofibrose, progressão para LMA, também não fala sobre risco de tratamento, de sangramento. Então, assim, ele acaba que tem a limitação de não tocar nesses pontos. E fala, né, que se a gente tiver, na verdade, a avaliação por NGS, ele vai adicionar informações relevantes ao risco. Porque, como eu falei lá no diagnóstico, esses pacientes podem ter outras mutações de neoplasias mieloides associadas, né? Não necessariamente só na crescimento negativo, também os outros pacientes podem ter essas mutações. E essas mutações já são descritas como mutações que alteram o prognóstico desse paciente. Então, um dos trabalhos que ele coloca no artigo, coloca que a presença do FF3B1 e do RSF2 vai afetar a sobrevida global, né? Então ele reduz a sobrevida global desses pacientes, enquanto que a presença do 2AF1 e o SF3B1 vai aumentar a progressão para mielofibrose, né? Ele vai reduzir a sobrevida livre de mielofibrose, enquanto que a mutação do TP53 também vai predizer a transformação para anemia. Então, ele traz esses pontos, né, que a gente, fazendo essa avaliação por NGS, a gente acaba que vai ter estratificador de risco também importante para a gente caracterizar esses pacientes, mas que os critérios clássicos, né, não vão trazer isso como determinantes para o tratamento ou não desses pacientes. Além disso, também é colocado que essa avaliação por NGS também permitiria a gente a classificar melhor o fenótipo desses pacientes, né? Então a gente conseguiria com o NGS, né, a caracterização de outras mutações, dividir esses pacientes em 8 grupos genômicos que ele coloca e dentro desses grupos genômicos, né, cada grupo seria associado a um risco, isso não só de eventos trombóticos, né, mas também um risco que a gente conseguiria caracterizar melhor a progressão desses pacientes. Então, por exemplo, o paciente que tem mutação do TP53, a gente saberia que tem um maior risco de anemia e também uma menor sobrevida global. Similar também às alterações de esparexelsoma, né, que também teria um aumento de risco de progressão para anemia, mas também para mielofibrose e do evento, o desfecho negativo de morte, né? E outros fatores que a gente conseguiria caracterizar como pior prognóstico. Então, a homozigose da mutação JAK2, né, que a gente consegue identificar, também seria associada a uma maior progressão de doença, né? A mutação de MPL também é associada a uma menor sobrevida, enquanto que outros fatores, né, então, outras mutações não descritas, não tem mutações, pacientes com mutação em heterozigose acabariam que teriam um desfecho melhor. Então, assim, a gente conseguiria, com essa avaliação mais ampla e usando esses contextos de outros marcadores, conseguir, na verdade, conhecer melhor esses pacientes, né, e saber como eles vão se comportar durante a história natural da doença deles. Apesar disso, ele fala que hoje, mesmo a gente caracterizando melhor esses pacientes, a gente não conseguiria ter uma terapia que mudasse a história natural deles. Então, hoje, realmente, os tratamentos vão ser realmente direcionados à redução
de complicações vasculares. Ele não vai trazer apesar da gente conhecer melhor a história natural desses pacientes, a gente não vai conseguir hoje, né, mudar a progressão dele. Então, mesmo a gente sabendo que uma mutação do TP53 vai ter uma maior progressão preliminar, a gente não tem uma terapia que reduza essa progressão preliminar, não teria uma intervenção, né, realmente definida para a gente poder fazer isso. Seria realmente para a gente poder conhecer melhor, né, e saber como os pacientes vão se comportar no decorrer da doença deles. Aí que realmente passando após a estratificação de risco, né, a gente vai fazer o tratamento realmente adaptado a esse risco, né, realmente ao risco trombótico, como eu falei. Então, lembrando, né, são 4 grupos de risco, né, associados ao risco de eventos trombóticos, sendo muito baixo, paciente menor que 60 anos, sem história de trombose, sem JAK2 mutado. A gente poderia só observar esses pacientes, então não teria uma terapia específica que a gente faria. Mesmo que naquele que eu tenho falado, né, em relação, não tem uma diferença muito grande em relação na coorte original, em relação aos eventos trombóticos, a gente vê que tem algumas terapias de acordo com isso que são associadas a ao menor presença de eventos trombóticos. Então, já no baixo risco, que são aqueles pacientes que têm menos de 60 anos, não têm história de trombose, mas têm o JAK2 mutado, é indicado fazer o AS em baixas doses. Os pacientes com risco intermediário, que são acima de 60 anos, né, sem os outros fatores, já é indicado fazer a citoredução, enquanto naqueles pacientes com alto risco, né, que são os acima de 60 anos com JAK2 mutado, ou paciente que tem uma história de trombose, vai fazer a citoredução associada ao AS. Ele coloca algumas observações, né, e aqui que entra que eu falei sobre os fatores de risco cardiovasculares. Então, lembrando, os fatores de risco cardiovasculares que vão ser levados em conta são a hipertensão, diabetes e o tabagismo. Então, naquele paciente que tem um risco muito baixo de evento trombótico, mas tem um desses fatores de risco cardiovascular, a gente já iniciaria o AS como prevenção, né, para eventos trombóticos. Enquanto naqueles pacientes que são risco intermediário, né, que já tem indicação de citoredução, se ele tiver um fator de risco cardiovascular presente, também teria indicação de associar um AS para reduzir essa possibilidade de eventos trombóticos. Outras peculiaridades que ele comenta, né, seria que independente do risco do paciente, né, então mesmo aqueles pacientes com risco baixo ou muito baixo, se ele tiver uma contagem plaquetária muito elevada, né, acima de 1,5 milhão de plaquetas, ou mesmo sintomas de sangramento, né, seja por glóbulo adquirido ou não, né, ou mesmo aquele paciente que é muito sintomático, né, aqueles sintomas microvasculares, cefaleia, tontura, eritromelalgia, a gente já teria indicação de citoredução, mesmo ele sendo baixo ou muito baixo o risco, certo? E também é comentado, né, que nos eventos trombóticos, a estratégia para reduzir seria relacionada ao tipo de evento trombótico, né? Então, como eu botei em cima, nos pacientes de alto risco que têm história de trombose arterial, a gente está indicado a citoredução associada à aspirina, enquanto naqueles pacientes que têm trombose venosa prévia, na verdade, no lugar dessa aspirina, né, seria utilizada a anticoagulação. Além de outra questão, né, também que ele coloca na paciente que tem fibrilação atrial. Depois de falar de forma geral sobre o tratamento, né, ele traz algumas evidências relacionadas às estratégias específicas de tratamento. Então, em relação aos antiplaquetários, né, ele já comenta que os estudos não são muito bons, né, em geral não tem trials relacionados sobre o benefício do uso da aspirina, em geral são evidências extrapoladas de trials de polistemia vera, ou mesmo de estudos observacionais de trombocitemia essencial. E ele, mesmo com esse preâmbulo, né, ele traz que um estudo, né, de 2010 também, espanhol, com cerca de 300 pacientes retrospectivos, eles viram que o uso de AS foi associado a menor risco de trombose venosa, foi associado a menor risco de trombose arterial naqueles pacientes que, naquela época, eram classificados como baixo risco. Então, naquela época, você tem menos de 60 anos, não ter eventos trombóticos, independente do perfil mutacional do JAK2, era considerado como baixo risco. Ele colocava que nesses pacientes teria a indicação do uso do AS. Esses pacientes hoje a gente classifica como risco baixo.
o risco baixo, né? Não seriam aqueles muito, a gente excluiria aqueles pacientes muito baixos, né? Que não teria a mutação de JAK2 e teria o risco baixo. Então, esse seria o racional de usar o AS, mesmo que naquela primeira avaliação, né, da estratificação de risco, a gente veja que os eventos trombóticos sejam similares nos pacientes com baixo, muito baixo, né, ou baixo risco. Porém, ele também traz que nesse tipo de pacientes, quando tem contagem plaquetária acima de 1 milhão, na verdade, o uso do AS seria associado a maior evento de sangramento. Traz outro estudo de 2016, do mesmo grupo espanhol, mas dessa vez falando sobre pacientes especificamente com o KOR mutado. A gente viu lá naquele grupo genômico, né, que o KOR mutado, em geral, tem um prognóstico melhor. Nesse grupo, já nesse estudo respectivo, já incluiu mais pacientes, com 470 pacientes, e incluiu também o mesmo perfil de pacientes, caracterizados à época como baixo risco, então menos de 60 anos e sem eventos trombóticos prévios. Já nesse estudo, ele dividiu os pacientes que tinham calreticulina mutado, né, e os pacientes que tinham JAK2 mutado, eram mais ou menos 2/3 calreticulina e 1/3 do JAK2, e foi visto que o paciente que o uso de AS nos pacientes com reticulina mutada, na verdade, é associado a um maior risco de sangramento, não teria o benefício de reduzir os eventos trombóticos. Então, até um ponto que a gente vai falar um pouco mais na frente, quando for falar sobre o tratamento especificamente dos pacientes que têm reticulina mutada, a gente vê que, na verdade, esses pacientes que são baixo risco, né, e não vão ter JAK2 mutado, na verdade, a gente não vai usar o AS, a gente vai só observar esses pacientes justamente para esse maior risco de sangramento associado. Também ele traz, posteriormente, né, em estudo de 2013, também com um N maior de pacientes no mesmo grupo, mas dessa forma, dessa vez em pacientes com alto risco clássico, né, então seria o paciente acima de 60 anos ou paciente com eventos trombóticos prévios, que a associação, né, de AS e redução é superior à citorredução isolada. E por isso, aqueles pacientes com alto risco, que a gente classificou, né, na verdade, muito alto risco, já tem a indicação de fazer os dois de forma associada. E esse benefício é principalmente quando o paciente tem o JAK2 mutado e como tem presença de fatores de risco cardiovascular. Então, por isso que traz aquela estratégia, né, do paciente de alto risco que não tem o JAK2 mutado, você poder fazer só a citorredução. Quando ele paciente que é de alto risco e tem fator de risco cardiovascular associado, a gente vai trazer o AS associado a essa redução, enquanto naqueles pacientes que são de alto, desculpa, como eu falei, de alto risco, né, então de intermediário risco, né, intermediário, tem indicação de fazer inicialmente só essa redução, mas se tiver associado fator de risco cardiovascular, seria a fazer a combinação, enquanto aqueles pacientes de alto risco seriam já de cara, né, indicado o AS essa redução, né, que seriam os pacientes acima de 60 anos com JAK2 mutado ou paciente com eventos trombóticos prévios. Ele já traz que em relação à profilaxia secundária já é mais bem definido, né, já tem uma evidência mais definida que tem um benefício importante de usar o AS, né, então todos os pacientes que têm trombocitemia essencial e têm trombose arterial prévia se beneficiam do uso do AS. E ele traz, inclusive, uma discussão que foi visto que o AS, quando está sendo isolado de forma isolada, não está usando junto com a citorredução, ele não, nesses pacientes com trombocitemia essencial, não necessariamente ele realmente altera a agregação plaquetária de forma importante, né? Então, ele traz a estratégia que nos pacientes de alto risco, principalmente aqueles que têm sintomas, não têm sintomas, mesmo com o uso da citorredução, você poderia usar o AS de 12 em 12 horas, para aumentar essa ação dele na agregação plaquetária desses pacientes. Já falando sobre a redução, né, traz algumas opções do artigo. A principal seria a hidroxiureia. A hidroxiureia é a primeira linha de tratamento, mas também traz interferon peglado, a anagrelida, que é o inibidor de fosfodiesterase, e o busulfano como opções, certo? Mas realmente a hidroxiureia é bem definida como uma primeira opção, trazendo o interferon peglado principalmente como opção nos pacientes jovens, considerando o risco de
teratogenicidade, né, desses pacientes associada à hidroxiureia, além do potencial carcinogênico que a hidroxiureia também traz. O estudo comparando hidroxiureia com interferão pegylato trouxe respostas, inclusive moleculares similares, até alguns perfis de pacientes mais robustos que a própria hidroxiureia, porém trouxe alguns comentários, né, diz que o interferão é associado a maior paralisação de tratamento por efeitos adversos, né, então efeitos adversos grau 3 e 4, sempre mais pacientes que fez o tratamento suspenso por conta disso. Além da própria disponibilidade. Já no estudo, né, que ele faz, já teve uma dificuldade de disponibilidade do interferão pegylato desses pacientes. Então, o estudo foi interrompido por falta do interferon em vários pacientes que estavam sendo acompanhados. Mas, então, a gente mantém a ideia que a hidroxiureia teria primeira linha, mas que teria um perfil de paciente, principalmente esses pacientes jovens, né, que se beneficiaria do interferon. A anagrelida já é melhor definida, na verdade, como inferior à hidroxiureia, né, então vai ser considerada em segunda linha. Que traz a tabela das doses e dos principais efeitos colaterais relacionados, efeitos colaterais não, contraindicações relacionadas àquela terapia. Então, aqui na hidroxiureia, a gente começaria de 500 a 1.000 miligramas por dia, podendo aumentar a dose até 2.000 miligramas por dia. Das principais contraindicações ao uso seria a presença de úlceras cutâneas relacionadas ao uso de hidroxiureia, além de insuficiência renal, né, insuficiência hepática, que também contraindicaria. Traz na anagrelida a questão da importância dos efeitos colaterais cardíacos, né, que a arritmia e a insuficiência cardíaca são proibitivos para o uso, e traz o interferão pegylato vários efeitos colaterais, né, então pode ficar de doenças autoimunes, distúrbios psiquiátricos, né, também com contexto de alteração cardíaca e de cirrose, porém tem um benefício de poder ser utilizado na gestação e ser uma aplicação semanal do tratamento. Aí, quando a gente vai pensar para a segunda linha, né, então, os pacientes vão ser indicados o uso da hidroxiureia, e quando a gente vai pensar em trocar para uma das outras estratégias. Primeiro, a gente vai manter a hidroxiureia em dose máxima por pelo menos 3 meses. Se nesse período o paciente se mantiver com plaquetas acima de 600 mil, ele tem indicação de partir para uma segunda linha, é um critério de não resposta, enquanto que traz também critérios de intolerância relacionados à hidroxiureia. Então, aquele paciente que está com dose de hidroxiureia que ainda está com plaquetas acima de 400 mil, mesmo assim tem citopenias relacionadas, né? Então, tem uma leucopenia abaixo de 2.500 ou uma hemoglobina menor que 10 já seria critério para você suspender o tratamento de hidroxiureia e passar para uma segunda linha. Também traz sobre a febre associada ao uso da hidroxiureia, né? E também úlceras cutâneas e outras manifestações cutâneas mucosas que também são proibitivas para o uso da hidroxiureia. Na segunda linha, né, então, a gente vai usar o interferon pegylato como terapia de escolha, principalmente para terapias para os pacientes para os pacientes jovens, né, e para os pacientes com calreticulina mutada. Nos outros perfis de paciente, quando possível, né, quando não tiver nenhuma contraindicação cardíaca, seria a anagrelina. O Bussulfano, ele traz uma discussão menor, realmente tem um papel menor, né? Ele fala que um perfil de pacientes mais restrito que usa, né? Geralmente o Bussulfano, o paciente não vai ter uma boa resposta, não vai ter uma resposta duradoura. Então, ele comenta que você pode utilizar principalmente pacientes mais idosos, né? Que teriam outros fatores outras contraindicações relacionadas a outra terapia. E principalmente os pacientes com intolerância à hidroxiureia no sentido de alterações cutâneas. Então, o perfil de paciente para o uso de Bussulfano seria principalmente paciente idoso que teve a hidroxiureia suspensa por um surgimento de uma úlcera cutânea. Pronto. Aí, pós-tratamento, né, ele fala sobre algumas situações especiais, né, fala que no paciente que tem a calreticulina mutada, ele tem uma apresentação um pouco diferente do paciente com o JAK2 mutado, né, então ele geralmente vai se apresentar com contagem plaquetária maior, ele tem um maior risco de progressão para mielofibrose, porém tem um menor risco de trombose, né? Por isso, até aquela questão do AS que eu comentei. Também ele acaba que na hidroxiureia ele vai ter uma resposta pior, né? Então vai demorar mais para responder. E tem menor tolerância à hidroxiureia, então são associados a mais efeitos colaterais que os outros perfis de paciente. Aqui ele traz uma tabela
de como a gente vai definir a terapia relacionada à redução dos eventos trombóticos relacionados com o uso AS, né, em princípio redução. Basicamente, é bem parecido com o que eu trouxe, né? Realmente, como nesses pacientes eles não vão ter o JAK2 mutado, acaba que aquele paciente que tem baixo risco, né, só pela presença do JAK2, ele não vai entrar nessa história, né, e não vai ter indicação do uso do AS, então, por si, né? Mas continua aquela mesma indicação. O paciente que tem história de trombose vai usar AS e citoredução, vai fazer uma estratégia de citoredução, e mesmo que não tenha boa resposta da Eroxerel, você ainda pode usar a Eroxerel como terapia de primeira linha, mas ficar mais de perto da opção do uso do interferon, enquanto naqueles pacientes que só tem, que teria como fator de risco só a idade acima de 60 anos, não teria indicação do uso do AS, né? A gente pensaria mais, se for o caso, né, se o paciente tiver uma contagem de plaqueta acima de 1.500.000, fazer uma citoredução também nesse sentido, certo? Também traz como objetivo do tratamento, né? Também fala que você pode ter uma meta mais permissiva, então você pode deixar uma plaqueta um pouco maior do que a meta, né? Que seria normalizar a plaqueta, justamente para esse contexto ter mais toxicidade relacionada ao tratamento, né? Ter maior risco de sangramento associado à própria doença e à terapia. Traz outras situações especiais, né? O MPL mutado é mais raro, né? Tem só 5% de pacientes, então acaba que não tem na verdade não tem estudos relacionados especificamente só ao MPL mutado, mas a gente vê que tem um fenótipo parecido na corticosteroidina, no sentido de ter uma maior contagem plaquetária ao diagnóstico, de ter mais, ter uma pior resposta à hidroxiureia. E, em geral, ele é associado também a mutações adicionais, né? Aquelas mutações que eu comentei das epidemiológicas. Já no paciente com triplo negativo, ele começa falando que se a gente tiver disponibilidade do NGS, a gente inclusive aumentaria a sensibilidade de detecção do JAK2 e do calreticulina. Então, esse paciente que inicialmente seria caracterizado com triplo negativo, na verdade, iria para teria das mutações associadas. E esses pacientes que têm o triplo negativo, né, sem outras mutações associadas, seriam associados a melhor desfecho, né, uma progressão mais lenta para mielofibrose ou para anemia. Já aqueles pacientes que têm as mutações de alto risco que eu comentei, né, tem piores respostas, né, menor sobrevida, mas mesmo que você tenha mesmo que a gente tenha a definição, né, se o paciente tem TP53, tem esse F3B1, mesmo assim o manejo não vai ser alterado, né? Como eu falei, é mais a importância da gente poder caracterizar e conhecer melhor como aquele paciente vai se comportar, talvez deixar uma observação mais perto, mas realmente esses pacientes vão ter o mesmo manejo relacionado à terapia de reduzir os eventos trombóticos. Na gestação, ele traz que a gente vai utilizar nos pacientes de baixo ou muito baixo risco, vai usar o AS por ele estar em gestação, por o paciente estar em gestação. Nos pacientes que têm indicação de redução, vai ser utilizado o interferon. Isso naqueles pacientes que têm dificuldade de fertilidade, né, já tem perdas gestacionais prévias ou tem trombose prévia, a gente utilizaria heparina de baixo peso molecular como estratégia associada também nesses pacientes. Para finalizar, né, o artigo traz a discussão de possíveis novas drogas que estão sendo estudadas, né, começa com o ruxolitinib, que a gente faz, né, para o paciente de mielofibrose, né, enfim. A gente viu que em estudos de fase 2, né, o ruxolitinib não tem superioridade em relação à terapia de primeira escolha para trombocitemia essencial, né, então o paciente não se beneficiar mais do que usar a AS ou a redução. Ele foi visto que ele tem o melhor de sintomas, né? Então também tem o contexto de reduzir um pouco a esplenomegalia, melhorar outros sintomas, até os sintomas motores, mas ele não altera o risco de trombose, não altera o risco de sangramento, nem progressão de mielofibrose ou para anemia. Tá, tem um estudo em fase 2 atual, fazendo a comparação dele em terapia de segunda linha, né? Então está comparando com a anagrelida, para saber se a gente vai ter uma opção a mais, né, na terapia de segunda linha. Para
traz também uma discussão sobre o pomodenstat, que é um inibidor de LSD1. Esse LSD1 é associado, ele é envolvido na diferenciação, né, dos precursores eritróides megacariossíticos em megacariócitos maduros. Então, você faz a inibição desse LSD1, você induziria a apoptose, né, e dificultaria a sobrevivência da célula clonal. E foi visto que tem resultados preliminares de trial, né, utilizados segundo ele com boa resposta. Então, ele tem, nenhum dos pacientes vistos no trial foi suspenso por efeitos adversos. Ele tem melhora de plaquetas, sintomas, ele tem uma resposta molecular, né, então ele é negativo às mutações. E está, no momento, um trial de desenvolvimento para comparar com a primeira linha. Então, aparentemente, ele já, em breve, né, já vai ser uma das opções de segunda linha e, no momento, está sendo comparado com a primeira linha. Traz o imetelstat, né, que é um inibidor de telomerase. Em um estudo de fase 2 pequeno, né, com 17 pacientes, ele teve uma boa resposta relacionada à resposta molecular, porém ele tem uma baixa tolerabilidade. Mais da metade dos pacientes desse estudo foram suspensos por efeitos adversos. E foi visto que nesse estudo que foi feito, na verdade, grande parte dos pacientes tinham mutações de relógios adicionais. Inclusive, ele fala que não tem novos estudos conhecidos dos autores do artigo relacionados com a trombectomia essencial, porém ele está sendo estudado para outras neoplasias mieloides. E por último, ele coloca sobre a imunoterapia, né? Então, a possibilidade de você fazer um anticorpo monoclonal com alvo no qual reticulina mutado. Foi desenvolvido esse, né, o INCA 033989, porém já em fase 1 não houve resposta clínica, nem houve resposta molecular. Então, provavelmente ele fala que a imunoterapia teria um papel a ser desenvolvido associado a possíveis outras terapias, né, como inibidor de checkpoint, enfim, outras questões, mas no momento não tem um papel bem definido nesse contexto de trombocitopenia essencial. Foi isso. Obrigado, Felipe, pela excelente revisão. É um tema muito interessante, né? Porque a sua apresentação, você pode até descompartilhar se quiser, ela mostra uma trajetória do que a gente vem fazendo aí nos últimos anos, sem muitas mudanças, né? Então, haja visto que essas drogas novas não mudaram muito a condução, né? O próprio Imelstat, que você citou, que foi recentemente aprovado pelo FDA para tratar SMD de baixo risco, que é um inibidor da telomerase, ele, na verdade, ele se coloca mais para pacientes com dependência transfusional, anemia e refratários à eritropoetina. Então, talvez não seja nenhuma uma primeira opção, considerando que você tem também o luspatercept. Mas o que eu acho que é mais importante do que você colocou, primeiro começa com o diagnóstico, né, o diagnóstico diferencial, e um dado muito importante é essa distinção entre mielofibrose pré-fibrótica, né? E esse aspecto do histopatológico, ele é muito é um detalhe que assim que a gente precisa muito da patologia, né? Que a patologia nos dê essa informação. Um dado que nos ajuda muito é praticamente a ausência de fibrose na trombocitemia essencial. Então, acho que se você encontrar mielofibrose, principalmente acima de grau 2, 3, você já tem que pensar em outro diagnóstico. Isso já ajuda muito a separar uma doença da outra, né? Outra questão que eu acho que é muito importante são as outras mutações que se associam e que pioram o prognóstico, né? Que tornam ali aquele indivíduo de uma evolução mais agressiva. Aí você citou muito bem o spliceosoma, né? E tem uma entidade que chama ARSA, anemia refratária com sideroblastos em anel com trombocitose, né? E que pode ter mutação do JAK2 e que muitas vezes é confundida aí com a trombocitemia essencial, né? Ela fica ali entre a mielodisplasia, é uma mieloproliferativa com características de ambas as doenças.
É uma entidade que a gente, inclusive, já há alguns anos atrás, publicou um caso nosso aqui da faculdade. Outra situação são a mutação do P53, nem se fala, porque tudo que tem P53 no meio é ruim. Então, é uma regra, né? Então, quando você tem mutação do gene supressor de tumor, aquela coisa não vai bem, seja qual for a doença, ou hematológica ou tumor sólido. Mas é interessante as mutações dos plasmiossoma, e ele citou no começo da sua apresentação a alteração do ASXL1. O ASXL1, hoje, que é uma mutação mais que a gente encontra mais na leucemia mielomonocítica crônica, ou mesmo nas mielomonocíticas agudas, é uma alteração que, quando ocorre nessas mieloproliferativas, também é um fator de mau prognóstico. Outro dado muito importante é que, na maioria das vezes, esses doentes têm uma evolução muito benigna, né? Dificilmente você vai ter ali um doente renitente, graças a Deus, porque o transplante de medula óssea nessa situação, a gente não tem muita experiência. Eu digo a gente, a literatura como um todo, né? Os resultados não são muito bons e a gente posterga, porque é uma doença que, em tese, você tem mais mecanismos de controle, a não ser que, obviamente, ela transforme, né? Nós tivemos uma paciente que transformou para leucemia, mas é raro, é bastante raro quando você colocou. Então, eu acho que você colocou muito bem a história da aspirina, é muito importante, a hidroxureia controla muito bem, né? Eventualmente você precisa lançar a mão da anagrelida, mas que tem todos esses cuidados que tem que ter, principalmente com as alterações cardíacas, né? E eu acho que o Felipe fez uma bela introdução, uma bela revisão, na verdade. E eu gostaria, então, de pedir a Laís que fizesse um comentário, uma pergunta. Olá, bom dia. Primeiro, parabenizar o Felipe, foi uma excelente apresentação. Assim, não tenho tanto a acrescentar, mas uma coisa importante, como o doutor Fernando sempre fala, de diagnóstico diferencial, né? Muito comumente a gente, às vezes, encontra um paciente que não está tendo uma resposta adequada à citorredução com hidroxiureia. É sempre importante a gente pensar na plaquetose reacional, às vezes associada até à anemia ferropriva mesmo. É importante a gente ficar avaliando o perfil do ferro nesses pacientes, principalmente aqueles pacientes que estão evoluindo com anemia, e plaquetose que não está tendo uma resposta adequada à hidroxiureia, que a gente está aumentando dose. Às vezes pode ser toxicidade, às vezes pode ser só pré-medulares, né, anemia carencial associada. Então, é uma importante coisa para a gente pensar. Outra coisa que a gente vê bastante no ambulatório de SNP são alguns pacientes que já têm alguma contraindicação ao uso da hidroxiureia, né? Às vezes com outras neoplasias. Recentemente a gente atendeu, eu e o doutor Rafael, um paciente com neoplasia de pele, que estava tendo eventos recidivados, né, de neoplasia de pele, e a gente sabe que a hidroxiureia pode ser responsável por isso. E a gente tem uma certa dificuldade de utilizar outras linhas de tratamento. Primeiro, o interferon, porque a gente praticamente não tem acesso ao interferon pegilado, que seria uma outra opção. E as outras opções, assim, de segunda linha, né, não tão eficazes quanto a hidroxiureia. Então, assim, muito ainda tem que ser estudado, pesquisado, para a gente ter outras opções de tratamento. É importante a gente ressaltar isso. E também sempre o rastreio, né, de outras neoplasias e da progressão para LMA, que a gente, infelizmente, não tem nada que possa fazer objetivamente de tratamento para que não progrida para LMA, né? Até não progrida para LMA, mas que a gente pode ficar rastreando, sempre acompanhando, e ao menor sinal já investigar. Mas é raro, né? Mas assim, é nosso papel também ficar acompanhando. Acho que era isso que eu tinha para acrescentar. Realmente foi uma excelente apresentação. Parabéns, Felipe. Obrigado, Laís. Eu queria fazer dois comentários. Primeiro, essa semana mesmo um colega me ligou, era uma trombocitose próxima a 1 milhão, mas era uma trombocitose reacional, um quadro infeccioso. E a dúvida dele é se faria aspirina ou não. Eu disse, não, vamos tratar a infecção, vamos corrigir. Acho que um doente, inclusive, grave e tudo, né? Porque a gente não pode esquecer que a aspirina, mesmo em dose baixa, pode levar a sangramento.
e eu sugeri que não fizesse. Eu acho que ainda é a conduta mais conservadora melhor. E aí eu gostaria que a Mariana Saraiva fizesse um comentário, uma pergunta sobre a sua apresentação, Felipe. Bom, bom dia, Felipe. Queria parabenizar a aula, né? Excelente revisão aqui de trombocitema essencial. Queria parabenizar também a Laís, hoje é aniversário dela, certo? E alguns comentários sobre a aula. Acho que é interessante comentar que, infelizmente, não temos um acesso, né, fácil às outras mutações, tanto a calreticulina, o MPL e o próprio NGS, que daria informações adicionais, né, como você comentou na aula, algumas mutações associadas a menor sobrevida, né, outras a maior risco de progressão para mielofibrose, a própria transformação para LMA, né, como TP53, o melhor prognóstico a calreticulina. Então, essas nuances acabam que nós não conseguimos ter acesso, então não afeta tanto a nossa prática clínica, né? E muitas vezes pegamos pacientes no ambulatório que tem o JAK2 negativo, né, sem a mutação, e não conseguimos fazer diagnóstico diferencial tão fácil, né? Então, sempre pensar nos diagnósticos diferenciais da TE. Outra coisa que eu achei interessante da aula foi esse comentário com a diferenciação da mielofibrose pré-fibrótica. De vez em quando a gente pega, né, nos pareceres, a gente já pegou casos que precisamos diferenciar, e também no ambulatório de neoplasias mieloproliferativas, né? E só comentar também sobre essas novas drogas que estão sendo desenvolvidas. Realmente, como a Laís falou, ainda não temos nenhuma droga que modifique, né, a progressão, tanto para a mielofibrose quanto para a evolução com LMA, né? Esperamos aí que no futuro, com o desenvolvimento de novas terapias, a gente consiga cobrir esse espaço que não conseguimos atender no ambulatório nesse momento. Obrigado, Mariana. Felipe, uma coisa que eu achei curiosa da sua apresentação foi esse mecanismo de ação do LSD1. Você leu alguma coisa sobre isso? Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Que é algo bem novo, né? Assim, professor, eu li realmente que tinha um artigo, né, ele coloca que o LSD1 faz parte da diferenciação dos precursores eritróides megacariocíticos, né, em megacariócitos maduros. E na célula clonal, você inibir esse LSD1, ele inibiria como ele falava, a imortalidade, né, das células clonais. Ele colocava como leucêmicas, né? No caso, ele falava que induzia a apoptose, né? Interferia no ciclo celular, mas eu vi mais dessa forma geral, realmente, só que ele inibindo essa diferenciação, ele induziria a apoptose e inibiria essa imortalização dessas células. Perfeito. Eu queria, então, nós estamos chegando ao final, eu queria concluir, pessoal, dizendo que o dado mais importante é não esquecer nunca da hematopatologia e da citologia. Se tiver dúvida entre mielofibrose, trombocitemia essencial, polissemia vera, ou mesmo mielofibrose pré-fibrótica, lembrar, olhar sangue periférico, olhar a ração leucoeritroblástica, procurar a possibilidade de dar criócito, né? Ver se tem alguma alteração no sangue periférico, que a trombocitemia essencial não costuma ter. Então, usar esse recurso, que é um recurso muito importante que nós temos, tanto do hemograma bem feito, né? E a citologia, e também, muitas vezes, o mielograma ele é hiposcelular, geralmente, às vezes acaba que você não coleta um mielograma muito bom, mas a biópsia de medula óssea ajuda muito, tá? Então, lembrar desse aspecto. Aproveitar para parabenizar a Laís, desejar a você tudo de bom para você, saúde, paz, felicidade na sua vida. Então, um bom resto de semana, Muito obrigada, professor. um bom feriado para todos, e parabéns, Felipe, pela revisão. Tchau, bom fim de semana. Obrigado, Tchau, tchau. obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Parabéns, Laizinha!